Vasco terá que pagar 21 milhões se quiser ficar com o zagueiro destaque do futebol paraguaio. Vamos falar também sobre Thiago Rodrigues, que deve ouvir propostas de outros clubes. Vamos falar sobre Vojvoda. Olha, tem um concorrente aí que vai sinalizar o Fortaleza que vai fazer uma proposta ao Vojvoda. A gente vai falar o que está rolando sobre tudo isso. Vamos falar sobre novo técnico do Sub-20, o cara que a gente trouxe informação aqui há 2 semanas, se despediu do seu atual clube e deve estar indo para o Vasco da Gama. E também vamos falar muito do mercado da bola, porque tem nomes aí aparecendo, como Wesley, Pedro Raul, enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela moral que vocês dão todos os dias ao nosso Comenta Léo vascaíno, é imprescindível pra gente. Para você que é nosso membro do canal, muito obrigado também pela moral, pela ajuda que vocês nos dão, nos ajuda a manter o nosso Comenta Léo vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Então estamos iniciando o nosso vídeo, lembrando que a gente tem análise de Vojvoda, temos análise de Júnior Urso, breve a gente vai ter análise de Pedro Raul, entre outros jogadores que estão sendo especulados aí no Vasco da Gama para você conhecer um pouquinho. Mas vamos começar falando de mercado da bola, que o mercado da bola está muito forte e pretende ser mais forte ainda nessas próximas semanas. Com o final do Campeonato Brasileiro, muitos jogadores que não conversariam porque estavam na reta final para definir vagas na Libertadores, para definir outras coisas, agora estão abertos à conversa, né? O Vasco pode conversar aí com os seus empresários. A maior expectativa é sobre Pedro Raul. Pedro Raul é um nome de consenso e, segundo a gente soube aí de bastidores, o Vasco tem muito interesse nele e pretende sim, já sinalizou aí, pretende fazer uma proposta para o Kashima Reysol para trazer a contratação desse jogador. É um jogador que também tem sondagens de clubes como o próprio Internacional, o Grêmio, entre outras equipes, aí o Corinthians, que estão de olho no Pedro Raul, mas basta um forte interesse e a gente vai ver durante a semana se concretiza a contratação do Pedro Raul. Outro jogador que surgiu esse final de semana aí, mas está rolando uma inconsistência de informações, né? É sobre o Wesley, jogador do Palmeiras. O André Hernan trouxe a informação ontem que o Vasco sinalizou para fazer uma proposta pelo jogador ao Palmeiras, que estaria entre o valor de 8 a 10 milhões de euros. Hoje o Nicola já disse que é de 4 a 6 milhões de euros, que o Vasco tem interesse nesse jogador. Essa informação surgiu durante a semana. O Vasco, como a gente já falou, não confirma nenhuma informação. O Vasco, gente, eu vou deixar bem sincero. Estou vendo muita gente falando, o Vasco está quieto, o Vasco não está falando nada. Gente, o Vasco está trabalhando muito forte nos bastidores. E não é do feitio do Paulo Brax, quem conhece ele desde o Inter, de estar comentando, de estar explanando para a mídia toda essa situação de negociações. Enquanto está tudo rolando aí, eles estão ali na deles, na miudinha. Inclusive, Paulo Brax deve viajar hoje para Portugal. Muita gente está reclamando, o Paulo Brax vai deixar tudo aí para um congresso e também para tratar de possíveis negociações lá em Lisboa, em Porto. Depois ele vai seguir para a Itália, onde terá uma reunião com a alta cúpula da 77, com os demais dirigentes executivos do grupo 77 Partners. Mas ele já tem sim conversas adiantadas, pessoas de bastidores já dizem, olha, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, enfim. Então é essa a situação. O Vasco hoje, ele tem evitado a mídia, mas trabalhando agressivo nos bastidores. Por isso, tantos nomes estão surgindo assim, porque é um trabalho que o Vasco está fazendo, porque o Vasco tem aquela situação de voltar para a Série A, voltar com impacto, voltar para a Série A para não sofrer mais, voltar para a Série A para buscar até quem seja, quiçá, uma vaga em uma possível competição internacional, né? Mas é por isso que está essa situação. As outras equipes, por exemplo, Corinthians hoje, André Rizek deu informação no Sport TV, agora há pouco, que o Corinthians vai falar com o Marcelo Paes, que vai comunicar ao Marcelo Paes que vai fazer uma proposta ao Vojvoda, que é um nome que interessa a eles também. O Atlético Mineiro também tem interesse no Vojvoda, o Vasco tem interesse no Vojvoda, outros times aí olhando para o Vojvoda, o Santos também tinha interesse no Vojvoda. Então é um cara que está muito bem no mercado, mas o Vasco não comenta em momento algum sobre essas situações, por isso está rolando tudo isso aí que a gente está muito, eita, o Vasco não se movimentou, o Vasco está trabalhando muito forte nos bastidores, e isso não sou eu que estou falando, são empresários e outras pessoas que estão no ramo do futebol e estão vendo a movimentação do Vasco. Sobre Thiago Rodrigues,
Segundo informações de Fábio Azevedo, que conversou com Benjamin Rodrigues, que é o empresário do jogador e também irmão, o jogador irá sim ouvir propostas de outros clubes. Eles entendem que o jogador está no momento de muita alta, né? Mostrou num grande clube de futebol, depois de ter feito grandes carreiras aí, praticamente 4 temporadas, sendo um dos melhores goleiros do Brasil. Eles entendem que o goleiro tem alto nível hoje e que pode conversar com qualquer equipe. Então, antes da renovação automática com o Vasco, se uma equipe chegar com uma boa proposta, eles irão sim conversar para poder, até quem sabe, ter um futuro para o Thiago Rodrigues, que até pouco tempo atrás teve interesse do São Paulo, não aceitou. Felipe Alves foi contratado pelo São Paulo no momento em que o Jandrei estava contundido. Falando de Alex Duarte, para mim, é uma contratação que teria que ser feita, né? Um cara muito bom, um zagueiro muito bom, um zagueiro com presença, um zagueiro muito bom na bola aérea, 1,85 m, um zagueiro muito consciente, maduro, consistente nas suas ações defensivas. O Cerro Porteño só venderá o jogador por 21 milhões de euros, 21 milhões de reais, né? É a informação que a gente tem vinda lá do Paraguai. Inclusive, como eu falei no outro vídeo, algumas pessoas deram o jogo do último final de semana aí do Cerro como o último jogo do Alexis Duarte pela equipe do Paraguai. Para quem não sabe, futebol paraguaio depende muito dessas vendas, né? São vendas que fazem com que o futebol paraguaio se mantenha. É um futebol que hoje tem pouco investimento, porque quando aparecem grandes jogadores, eles vendem logo, porque não tem condições de bater de frente, por exemplo, com o futebol brasileiro. Então, essa é a situação aí do Paraguai. E para mim, Alexis Duarte é um grande nome para o Vasco da Gama, sim, um baita de um zagueiro rápido, um zagueiro que se encaixaria no estilo de Série A, um zagueiro muito técnico. Então, eu buscaria, sim, o Alexis Duarte. Então, essas são as informações sobre isso. Sobre novo técnico do Sub-20. William Batista, um técnico que estava no América Mineiro. A gente trouxe essa informação há 1 a 2 semanas aqui, que após a saída do Igor Guerra, o Vasco estaria buscando o William Batista, inclusive com a chancela do Paulo Brax, né? Trabalhou com o Paulo Brax no América Mineiro. E ele hoje se despediu, você está vendo até aí passando na sua tela uma arte que ele fez nas suas redes sociais, agradeceu, tirou aí a equipe do América do jejum de alguns anos e sai vitorioso. E o Vasco fez uma proposta ao jogador há 2 semanas, ao treinador, e muito provável que o William Batista seja o novo treinador do Sub-20 no Vasco. Sub-17 do Vasco também pode haver mudanças, hein? Gustavo Almeida pode deixar o Vasco também. Há uma grande expectativa, como deixou todo o staff do Sub-20. Mas a fazer, na verdade, uma reformulação total do futebol, né? Há uma expectativa também que a gente tenha várias mudanças também no futebol profissional, né? Não falo só de jogadores, né? No staff em si, mas o Vasco está fazendo essas mudanças aí, a Vasco SAF começando a trabalhar no estilo Paulo Brax de ser, né? No estilo que o Paulo Brax gosta, e muitas pessoas devem deixar o Vasco por causa dessas situações. Olha, só para terminar o vídeo, 3 crias da base se apresentaram aí ao Seleção Sub-20, né? 3 jogadores importantes para o Vasco, né? 2 pelo menos fizeram boas campanhas na Série B. O Marlon Gomes, o Andrei Santos, né, que foram titulares por Vasco por muito boa parte da Série B, e o Eric Marcos, que foi incluído pelo Jorginho no elenco profissional, se apresentaram, tiveram pouco tempo de férias, mas estarão aí com a Seleção Sub-20 para um torneio, uma fase preparativa, né, antes do torneio sul-americano. Então, os jogadores aí se apresentaram à Seleção Sub-20, seleção que é comandada por Ramon Menezes, ex-técnico do Vasco e jogador do Vasco, e convidou aí os meninos para fazerem parte dessa preparação. Muito provavelmente Andrei e Marlon Gomes serão figurinhas carimbadas no Sul-Americano Sub-20, que deve dar vaga aí para as Olimpíadas de 2026 em Paris. A gente deve ter esses meninos, então Andrei e Marlon Gomes foram convocados por Ramon Menezes. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Qualquer nova informação a gente volta aqui nas nossas redes sociais para que você fique por dentro de tudo. Valeu, aquele abraço, tamo junto e até a próxima.